Bom dia! Então, pessoal, vamos iniciar hoje a nossa aula sobre porcentagem. Um assunto muito importante, tanto para a aula quanto em nosso dia a dia. É um conteúdo muito utilizado. Eu sou a professora Daniele Bratia. Então, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma razão entre um número qualquer e 100. Então, porcentagem é uma fração com denominador 100. Veja, 8% é igual a 8 centésimos. Cai o símbolo do percentual aqui e se transforma em 8 sobre 100. 37% é igual a 37 sobre 100. 110% é igual a 110 sobre 100. E 0,06% é igual a 0,6 sobre 100. Como aqui nós não podemos deixar o número metade decimal, metade fracionário, porque 0,6 é um número decimal, né? A gente transforma e multiplica, então, o numerador por 10, que daí ele vai ficar igual a 6, e tudo que a gente fizer no numerador, a gente tem que fazer também no denominador, que é para transformar para uma fração equivalente. Então, 0,6% é igual a 6 milésimos. Então, essa é a forma fracionária dos números percentuais. Só relembrando um pouquinho fração. A fração é representada por uma barra, em sua parte de cima o numerador, que representa a parcela do todo, e embaixo o denominador, que representa o todo. Veja, aqui nós temos 50%. 50% é representado por 50 sobre 100. Não é? Mas essa fração aqui a gente pode simplificar ela, né? Como se simplifica uma fração? Dividindo numerador e denominador pelo maior divisor comum. Qual é o maior divisor comum de 50 e 100? É 50. Então, vou dividir os dois por 50. Isso aqui vai me resultar em 50 dividido por 50 dá 1. 100 divididos por 50 dá 2. Então, 50 centésimos é equivalente a 1 meio. Vamos ver a representação disso. Aqui nós temos, então, um todo, que é representado por 100 quadradinhos. Então, o denominador é 100. E uma parcela do todo que está pintada, que é igual a 50. Então, que é igual ao numerador. E essa imagem representa o mesmo percentual dessa imagem aqui, porque ambas representam 50%. Aqui nós temos a representação de 1 meio, um todo dividido em duas partes, das quais uma está pintada. Vamos ver um segundo exemplo, 25%. 25% é igual a 25 centésimos, certo? 25 sobre 100. Essa fração aqui eu também posso simplificar, dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. O maior divisor comum dos dois é 25. Então, 25 divididos por 25 é 1. 100 divididos por 25 é 4. Então, 25 centésimos é equivalente a 1/4. Vamos ver a representação disso. Aqui nós temos a representação dessa primeira fração. Temos
um todo representado por 100 quadradinhos e uma parcela desse todo, que é a parcela que está pintada de azul, que é representada por 25 quadradinhos. Isso daqui representa 25%. E é equivalente a isso aqui, que representa também os 25%, sendo que o todo está dividido em 4 partes e só uma dessas partes está pintada, que é o numerador 1 aqui. Então, ambas as imagens gráficas representam 25%. Outra forma de se escrever um número percentual é em sua forma decimal. Para passar um número para a forma decimal, basta a gente resolver aquela fração. Basta a gente dividir por 100. Então, 12% vai ser igual a 0,12. 37% vai ser igual a 0,37. 50% vai ser igual a 0,5. E 75% vai ser igual a 0,75. Como eu comentei no início, a porcentagem é um assunto muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente assim em negociações de compra, de venda, empréstimos. E existem algumas porcentagens que são fáceis da gente calcular, da gente fazer o cálculo mental. Entre elas está o 10%. O 10% representa a 10ª parte de um todo. Então, aqui nós temos a representação, ó. Esse disco está dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uma dessas partezinhas é um décimo. E esse 1/10 é 10% do todo. Logo, se eu quiser calcular 10% de um número, basta eu dividir por 100. Por quê? Porque o 100% foi, aliás, basta eu dividir por 10. Por quê? Porque o 100% foi dividido por 10. Então, eu vou pegar o número e vou dividir por 10 também. Então, 10% de 540 é igual a 540 sobre 10, que vai ser igual a 54. Assim como é simples eu calcular 10% de alguma coisa, também é simples eu fazer o cálculo dos múltiplos de 10. Por exemplo, 20%, 30%, 40%. Por quê? Basta eu calcular os 10% e aí fazer a multiplicação. Por exemplo, 30% de 540. Eu sei o valor dos 10%. Então, 3 vezes 10% de 540 vai ser igual a 3 vezes 54, que é igual a 162. Se aqui fosse 90% de 540, eu ia fazer 9 vezes os 10% de 540. Se fosse 8 vezes os 10%. Bom, outra porcentagem simples de se calcular é o 50%. A gente viu lá na aula, no slide da aula da forma fracionária que 50% é igual a 1 meio. Então, essa imagem aqui, ela representa, a parte vermelha representa 50% desse disco. Então, eu dividi 100% por 2, cheguei aos 50%. Para mim calcular 50% de um todo, basta eu dividir por 2. Então, 50% de 270 será 270 sobre 2, que é igual a 135. 50% de 180, 180 divididos por 2, vou achar 90. Aqui temos então os 25%. Nós vimos lá
também, na hora de falar sobre a forma fracionária, que 25% representa 1/4 do todo, né? Então, para calcular os 25%, assim como 100% foi dividido por 4, eu vou dividir o valor do todo por 4. Então, 25% de 220 vai ser igual a 220 sobre 4, que é igual a 55. Da mesma forma que eu calculei, que eu mostrei como calcular os múltiplos de 10%, eu posso utilizar aqui para os múltiplos de 25%. Por exemplo, 75%. Quanto é? É 3 vezes 25%. Então, 25% vezes 3 vai dar os 75%. Então, 75% de 220 é 3 vezes os 25% de 220. 3 vezes 55, que é igual a 165. Bom, fora essas formas mais assim para o cálculo mental, que facilitam o cálculo mental, nós temos outras maneiras de calcular, que seria multiplicando pela fração, multiplicando o todo pela fração que se quer, multiplicando o todo pelo decimal que se quer. Essa fração e esse decimal representam o percentual que se quer, né? Ou ainda o cálculo pela regra de 3 simples e direta. Quem ainda não está bem familiarizado a esses cálculos, eu sugiro utilizar a regra de 3. Porque a regra de 3, tu escreve ali o que representa cada coisa e tu não te perde. Fica mais organizadinho. Então, vamos ao primeiro exemplo, que tem a multiplicação pela fração. Jéssica receberá 17% de comissão por ter alcançado a metas de vendas no mês de maio. Sabendo que o valor de vendas no mês de maio foi de R$ 33.000, qual será o valor da comissão que Jéssica receberá? Então, aqui, o nosso todo representa R$ 33.000. R$ 33.000 é o 100%. E a gente quer saber quanto é 17% desse valor. Primeira coisa, então, é transformar o 17% para sua forma fracionária. Então, eu vou fazer 17 centésimos vezes 33.000. Multiplicação de fração, a gente multiplica na linha, né? 33.000 não tem denominador, então é como se tivesse o 1 como denominador. Então, eu vou fazer 100 vezes 1 e 17 vezes 33.000. Então, eu vou achar aqui 561.000 centésimos. Quando eu posso dividir, simplesmente cortar os zeros aqui, né? 100 tem 2 zeros, vou cortar com 2 zeros do numerador. Então, eu vou achar que a comissão de Jéssica será de R$ 5.610. Vamos ao segundo exemplo. Jair quer comprar um carro e recebeu uma proposta na qual consegue um desconto de 8%, caso faça o pagamento à vista. Sabendo que o carro custa R$ 28.500, quanto Jair pagaria pelo carro se o comprasse à vista? Aqui tem uma questão interessante. Quando a gente fala em percentual e a gente fala em desconto, desconto é sempre um valor que eu vou subtrair do meu total. Assim como acréscimo é sempre um valor que eu vou somar ao meu total. Acréscimo eu vou pagar a mais. Desconto eu vou pagar a menos. É importante lembrar desses conceitos. Então, a gente tem que o valor do carro é 28.500. Então, 28.500 é o meu 100%. E eu quero saber o meu valor de desconto. Então, eu vou calcular 8 sobre 100 dá 0,08. 0,08 é 20 vezes 28.500. Eu vou achar R$ 2.280.
Então, R$ 2.280 é o meu valor do desconto. Para saber quanto Jair pagaria pelo carro, eu vou ter que pegar o meu 100% e diminuir o meu valor do desconto. Então, vai ficar 28.500 menos os 2.280. Logo, eu vou achar que se Jair comprasse o carro à vista, ele pagaria R$ 26.220. Vamos ao terceiro exemplo, então, com regra de 3. Lucas reservou parte do seu salário para investir na poupança. Sabendo que ele investiu durante 10 meses 30% de seu salário, o que resultou em uma poupança de R$ 3.135, qual o valor do salário mensal de Lucas? Ele está me dando uma quantidade referente a 10 meses. Então, e ele está me dando também 30% do valor que ele ganhou. Então, agora eu tenho os 30% e eu quero calcular o que representa os 100%. Então, montando a regra de 3, eu vou ter aqui salário em reais e aqui percentual. Então, eu tenho R$ 3.135, que representa os 30%, e X, que é o valor que eu quero saber, que representa os 100%. Então, regra de 3 direta, eu multiplico em cruz. Então, é este vezes este e este vezes este. Então, vai ficar 30x é igual a 3.135 vezes 100. Aqui eu posso simplesmente cortar o zero, esse zero aqui com esse zero aqui, e vai ficar 3x é igual a 31.350. X vai ser igual, o 3 que aqui está multiplicando vai passar para lá dividindo. X é igual a 31.350 divididos por 3. Meu X será igual a 10.450. Então, R$ 10.450 vai ser o 100%, o valor que o Lucas recebeu nos 10 meses de salário. Ó, 10 meses. Então, só que o problema nos pede o salário mensal. Então, eu vou ter que dividir esse todo por 10. Na hora de dividir por 10, basta eu cortar aqui os zeros. Eu vou ter, então, que o salário dele é de R$ 1.045 mensais. Bem, essa foi, então, nossa aula sobre porcentagem. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, podem me perguntar e me mandar as dúvidas que eu esclareço. Um abraço.